Oi gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo e já vou pedir de cara para você deixar um like nesse vídeo, também compartilhar com todo mundo e se não for inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e também não esquece de me seguir lá no Instagram, porque por lá a gente pode conversar um pouco mais e também aqui na descrição do vídeo tem o link para o grupo do WhatsApp, onde a gente faz acolhimento, a gente troca ideia, a gente conversa, a gente fica junto, então entra lá no grupo porque tá bem legal. Então bora pro vídeo. Antes da gente entrar no assunto principal desse vídeo, eu preciso compartilhar com vocês mais um pedacinho aí da minha história. Eu sempre tive medo de falar sobre isso em algum vídeo, ou de falar isso publicamente mesmo, porque eu achava que poderia de repente cair num lugar assim de muita polêmica, ou de acharem que de repente estou fazendo algum tipo de apologia à não adesão do medicamento, e não é nada disso. Então eu acho que eu encontrei agora uma forma um pouco mais plausível de repente e mais fácil de ser entendida com isso que eu vou falar pra vocês e vou compartilhar aqui. Que é o seguinte, eu recebi meu diagnóstico em 2013, lá em agosto de 2013, conforme eu já contei pra vocês aqui. Quem não viu, vou deixar aqui nos cards aqui o vídeo onde eu conto toda essa história. A minha primeira infectologista, a doutora Maria Camilo, ela era assim, ela é uma médica muito jovem e tal, e a gente conversava muito, e ela foi uma das minhas melhores infectologistas. E aí quando a gente começou a ter as primeiras conversas e saíram os resultados, os meus primeiros resultados dos primeiros exames, ela avaliou tudo e ela disse: Drill, tá tudo muito bem, sua saúde está ótima, os seus números estão ótimos. Eu preciso te falar duas coisas. Eu preciso te falar o que está na cartilha e eu preciso te falar o que eu acho e o que eu sinto. O que está na cartilha é, se você quiser, você pode iniciar o seu tratamento com a medicação, acontece isso e isso, tal. Ela foi explicando tudo como que funciona. Agora, o que eu penso? Eu penso que você não precisa começar agora, porque os seus números estão muito bons, e aí você pode continuar fazendo o acompanhamento a cada 6 meses, voltando aqui comigo, fazendo todos os exames, e viver sua vida de forma responsável, sem colocar ninguém em risco, porque você vai estar com uma carga viral detectável e transmissível. Então você precisa se prevenir, sempre usar preservativo e tudo mais. Mas eu acho que ainda não é o momento de você tomar uma medicação que de repente vai ter efeitos colaterais, enfim, ela explicou tudo. E aí eu disse, então, ok, então eu não vou tomar a medicação, não vou começar a tomar a medicação agora. Inclusive, em agosto de 2013, ainda não existia um decreto que só foi aprovado em dezembro de 2013, onde todas as pessoas que têm o diagnóstico de HIV positivo, elas precisam iniciar a medicação, independente da carga viral e do número de células CD4, que é a imunidade. Ou seja, eu peguei então essa época aí de antes, onde só iniciavam a medicação pessoas que estavam com o CD4 muito baixo, a imunidade muito baixa e a carga viral muito alta. Então beleza, segui minha vida, comecei a fazer os acompanhamentos a cada 6 meses. Acontece que eu mudei de cidade, né? De Belo Horizonte para Santa Rita, de Santa Rita para São Bernardo do Campo, de São Bernardo para São Paulo, enfim, fui mudando. E durante todas essas mudanças eu acabei pegando infectologistas diferentes. Alguns bem ruins, outros bem bons. E todos que eu ia iniciar todo o tratamento, o acompanhamento, eles sempre perguntavam: e como é que estão seus remédios? Você precisa de mais remédios? Você veio buscar remédio? E eu sempre falava: não, eu não tomo remédio. E aí era um choque, assim. Eles ficavam horrorizados, como assim você não toma remédio e tudo mais. E aí eu explicava que não, que eu ainda não queria iniciar e que de repente mais pra frente e tudo mais. E aí eles sempre vinham com uma imposição, sempre me dizendo que eu tinha que tomar medicação, porque eu tinha que me tornar indetectável, porque eu tinha que prevenir as outras pessoas. Então era sempre o corpo do outro e nunca sobre o meu corpo, sobre o que isso poderia causar a mim de benefícios e de malefícios. Então nunca tinham me explicado da forma correta como deveria, de uma forma em que me incentivasse a ter uma boa adesão e a querer ter uma adesão a esse medicamento. E aí ano passado, quando eu soltei o primeiro vídeo aqui no canal sobre o HIV e comecei a ser chamado em vários lugares
para dar palestra, para participar de eventos, e aí fui pro Rio, fui para Porto Alegre e tudo mais, comecei a fazer os vídeos, eu comecei a sentir um peso de tipo, eu acho que eu tô sendo um pouco irresponsável comigo, e inclusive eu não estou sendo tão verdadeiro assim, porque se eu estou falando nesses lugares sobre a adesão ao medicamento, sobre a importância de se tornar indetectável, eu preciso aderir ao medicamento e me tornar indetectável também. Então isso começou a ficar ali martelando na minha cabeça, e até que eu tomei a decisão, quando eu conheci o meu infectologista atual, e ele me explicou tudo que aconteceria, o que poderia acontecer e quais os benefícios para mim. E aí sim, então eu resolvi começar a tomar um medicamento. E aí quando eu comecei eu não tive absolutamente nenhum tipo de efeito colateral, como eu já falei aqui em alguns vídeos. Ou seja, eu comecei a tomar os meus medicamentos o ano passado, ou seja, quase 6 anos após o meu diagnóstico. Então eu fiquei quase 6 anos sem tomar a medicação. E durante esses quase 6 anos eu estava assintomático, ou seja, eu não tinha sintomas de nada, o vírus estava ali adormecido, quietinho, e os meus resultados, os meus exames, sempre mantendo ali uma média bacana nos números e que nada tão grave, nada que pudesse me prejudicar. E ano passado, quando eu tomei a decisão de começar a medicação, foi porque eu quis e não porque os meus números estavam muito baixos ou muito altos. Então atenção, eu não estou aqui dizendo que o correto é não tomar a medicação quando se tem um resultado de HIV positivo. Eu estou aqui dizendo que comigo foi assim, através de uma escolha minha, de uma decisão junto com a minha médica e de fazer todo o acompanhamento a cada 6 meses, e de uma época em que ainda não era liberado a medicação para todo mundo da forma que é hoje. Então eu quero deixar claro aqui que sim, o correto é: teve resultado positivo, você já vai ser encaminhado para o seu infectologista, vai fazer todos os seus exames e vai iniciar a sua medicação, independente do seu CD4 e da sua carga viral, ok? Pois bem, dito tudo isso, vamos conversar aqui um pouquinho sobre os poderes da mente em relação à nossa imunidade e ao nosso CD4. Eu sou uma pessoa totalmente psicossomática, ou seja, tudo que causa algum transtorno na minha mente, estresse, ansiedade, nervoso, enfim, tudo isso traz consequências e coisinhas no meu corpo. É uma alergia, é uma bolinha que sai um negócio, é uma herpes na boca, é uns trem que sai, e eu sei que tudo vem aí desse emocional, porque é muito pontual, é exatamente em fases, em épocas onde eu estou passando por algum tipo de estresse emocional, coisas assim começam a acontecer. Então sabemos que a alimentação desequilibrada pode causar coisas no nosso corpo, que o sedentarismo causa coisas no nosso corpo, mas vocês sabiam que a mente também causa coisas no nosso corpo? Então, segundo o psiquiatra Alfredo de Marco, só lá em 1980 é que descobriram que o sistema imunológico de uma pessoa não faz parte de um sistema autônomo. Então lá em 1980 eles comprovaram de que, por exemplo, o sistema nervoso ele é capaz de influenciar nas defesas do nosso corpo, liberando hormônios que estão totalmente ligados às nossas emoções. O que esse médico explica é que quando estamos bem, emocionalmente bem, o nosso corpo ele funciona de forma equilibrada, todos os pontos dele. E quando a gente está numa montanha russa de sentimentos, de altos e baixos, o nosso corpo ele libera hormônios de forma desorientada. E aí o corpo começa a reagir também de forma desorientada. É muito genial. É uma máquina genial. Nosso corpo é uma máquina. Então esses hormônios que são liberados de forma desequilibrada, quando a gente está nesses altos e baixos, eles interferem não só nas nossas funções orgânicas, mas nas nossas células de defesa. E aí eu trouxe para vocês o que, crianças? Trouxe aqui os meus resultados dos meus exames durante todos esses últimos anos, para comprovar para você o quanto as nossas emoções elas causam essa interferência na nossa imunidade, no nosso CD4. E por que eu contei toda aquela história no início sobre quando eu comecei a tomar os remédios? Para que vocês não pensem, não, mas essa mudança que teve nos seus resultados foi porque você tomava os remédios, você iniciou os remédios. Não. Então, assim, tudo que eu vou mostrar para vocês é de uma fase, de uma época onde eu não tomava medicação, e essas mudanças eu acredito muito de que elas foram causadas pelo meu emocional, porque
cada exame aqui, cada data de exame é referente a uma época específica da minha vida. O primeiro resultado, ele saiu no dia 12 de novembro de 2013 e ele saiu com 1171, o valor de células CD4. Isso era muito bom, isso era muito alto. Em maio de 2014 o resultado estava em 1230, ou seja, subiu o meu CD4, a minha imunidade, ela subiu. Foi quando eu tinha estreado um dos maiores espetáculos que eu já fiz na minha vida, um dos mais especiais, que foi o espetáculo Mariana, lá em Belo Horizonte. Então eu tava assim, muito feliz, eu tava vivendo uma das melhores fases da minha vida. Então faz muito sentido a minha imunidade tá alta assim nessa época. Depois o outro resultado é em outubro de 2014. Subiu mais ainda, estava em 1452, então minha imunidade só estava subindo. E também em outubro de 2014 eu também estava numa fase muito boa, muito feliz, estava viajando com o espetáculo Mariana, a gente estava fazendo temporadas em Belo Horizonte, eu estava muito feliz, estava tudo dando muito certo. Depois a gente chegou em abril de 2015, foi quando houve aí uma mudança na minha vida, quando eu estava pensando em mudar de Belo Horizonte e eu teria que voltar para Santa Rita. Isso estava mexendo um pouco com o meu emocional, aí deu uma caída no meu CD4, ele foi para 1116, mas mesmo assim ainda estava num nível bem legal. Depois a gente salta lá para março de 2016, que foi o próximo exame. O meu CD4 de 1116, ele caiu para 840. Eu tava vivendo uma das piores fases, assim, eu tava muito triste, eu não estava feliz onde eu estava feliz fazendo o que eu estava fazendo, eu tava muito estressado, eu tava sob muita pressão para fazer coisas novas e sem grana, enfim, eu tava numa fase bem complicada. Depois a gente vai para outubro de 2016. Aí eu já tava começando a dar uma melhoradinha ali já nos ânimos, já tava ficando melhorzinho, que foi quando eu comecei a namorar de novo, foi quando eu tava pensando em me mudar da cidade, voltar para São Paulo e tal. Aí subiu para 964. Depois tem aqui dezembro de 2017, gente. Rapaz, dezembro de 2017 eu tava assim, o cocô, como que é o negócio do cocô do cavalo do ladrão? Ah, eu não sei essa frase. Mas eu tava, sabe o fundo do poço? Tem uma camada de cocô, eu tava abaixo dessa camada de cocô, assim, eu tava muito mal, eu tinha acabado de me separar, tinha dado tudo errado, tinha sido traído, enfim, uma confusão. Mas, olha só, é tão bizarro que não tem o resultado do meu CD4 aqui nessa fase. Nem saiu, eu não sei porquê. Eu acho que tava zerado, assim, eu tava com CD4 zerado. Eu não sei, não tem. Não me perguntem porquê. Aí depois temos agosto de 2018. Agosto de 2018, eu até que tava legalzinho, tava fazendo uns trabalhos, tava bem até. E aí deu uma subida, foi pra 966. Aí depois a gente tem janeiro de 2019. Tava 737. Janeiro de 2019 eu tava muito estressado e preocupado com muita coisa. Eu tinha acabado de lançar o vídeo no... Aliás, eu estava para lançar o vídeo no canal sobre o HIV, para falar pela primeira vez. Eu lembro que saiu herpes, eu lembro que eu tava com insônias, eu não tava conseguindo dormir, enfim. Tava bem complicado aqui esse início de 2019. Só que aí, olha isso, chegou em maio de 2019... O meu CD4, ele foi de 737, ele foi para 1157. Olha o tamanho do salto que ele deu. E foi o quê? Em maio de 2019, do ano passado, eu tava extremamente feliz. Eu já tinha lançado o vídeo no canal. Vocês já tinham chegado, já tinha um monte de gente se inscrevendo. Eu já tava dando palestras, eu tava viajando para vários lugares para falar sobre o HIV. Eu tava, extremamente feliz. E aí, em novembro de 2019, ele caiu um pouquinho, que foi ele quase pro fim do ano, foi para 920. E em novembro de 2019, eu tava também ali numa fase bem complicadinha em relação a trabalhos, a umas coisas assim. Mas tava bem, até que tava bem. Então tava ali numa média legal, 920. Então eu quis mostrar isso para vocês entenderem a importância disso que eu sempre falo em quase que todos os meus vídeos. A importância de entender e de colocar na sua mente e fazer a sua mente acreditar
de que tudo vai ficar bem. E que eu sei que pode estar desesperador, que você tá aí agora triste, chateado e se culpando porque recebeu esse resultado, mas isso vai passar. E o que você precisa entender é a importância do seu emocional em relação ao seu corpo. Então o seu emocional ele vai ser muito, muito responsável pela boa adesão do seu tratamento, pela recuperação do seu sistema imunológico, o seu emocional. A nossa mente ela é capaz de fazer coisas que a gente desacredita. E uma delas é essa, é cuidar aí do nosso sistema emocional, do nosso sistema imunológico. Claro, lembrando que tem que ser aliada a uma série de outras coisas, como uma boa alimentação, praticar atividades físicas, a adesão ao medicamento, tomar direitinho todos os dias, enfim, tudo isso interfere, mas a nossa cabecinha, olha... Enfim, eu precisava falar sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje e deixa aqui nos comentários se com você também acontece isso, se a sua mente também interfere em coisas no seu corpo, se você sente que coisas acontecem, aparecem, uma dor de barriga, uma herpes, um negócio aparece quando você está em situações de estresse, em situações de desequilíbrio emocional. Conta aqui pra gente nos comentários e se você gostou desse vídeo, deixa um like, também se inscreve aqui no canal e também compartilhe com todo mundo. E até o próximo, aquela beija, tchau!